Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais longo também, mas para conversar com vocês sobre algo importante que eu estava pensando aqui hoje. Bem, Apocalipse, capítulo 18, é um texto bastante poético, como todo Apocalipse é de maneira geral, mas esse texto me chamou muita atenção pelo fato de que ele não traz tantas proposições novas dentro do espírito de Apocalipse, mas traz para a gente várias reações diante da queda da Babilônia. É um texto que vai mostrando para a gente essa forma com que as pessoas reagem, com que o povo de Deus reage, com que os anjos reagem, com que os grandes reis da terra reagem, com que os mercadores reagem, os marinheiros reagem diante da notícia de que a Babilônia caiu e diante desse sistema mundano sendo derrubado. E isso me fez pensar muito a respeito do livro de Apocalipse, da Bíblia como um todo, como literatura. Porque essa é uma expressão que a gente para pouco para pensar. O fato de que a Bíblia ela é literatura. Porque no nosso imaginário, literatura ela é algo que está muito atrelado à ficção. Está muito atrelado, e ficção está atrelado a algo que não é necessariamente verdadeiro. E aí, na verdade, a literatura é, na verdade, um tratamento que o autor tem com o texto. Poucos sabem, alguns não sabem, né? Mas eu tenho uma primeira formação em jornalismo. E uma das grandes questões que a gente discute no jornalismo, no fazer jornalístico, é a relação entre os estilos literários e o jornalismo. Mostrando que muitas vezes a gente pode contar uma notícia ou fazer uma reportagem com um tom literário. Eu me lembro de um texto uma vez da Eliane Brum, uma jornalista famosinha do Brasil, em que ela lia esse texto na faculdade, uma reportagem dela sobre as crianças na Colômbia que morriam com uma doença que agora eu não lembro qual. Mas eu lembro que o texto me tocou tanto e me emocionou tanto pelo estilo literário dele, pela forma como ele conta aquele drama e conta aquela tragédia, e aquilo vai sensibilizando a gente. Por causa da clareza com que ela usou as palavras, a forma como ela buscou impactar o texto. E isso é relevante nas escrituras também. Porque muitas vezes eu vejo a gente buscando o texto simplesmente atrás de fatos, simplesmente atrás de argumentos, simplesmente atrás de afirmações. Como se o conhecimento que a Bíblia pudesse nos dar fosse apenas um conhecimento que a gente pudesse resumir em palavras. Mas a Bíblia é um livro diferente, ela é também literatura e, portanto, ela também tenta nos sensibilizar. Tenta nos sensibilizar por meio da poesia, como é o caso de Apocalipse 18, como é o caso de vários outros textos, como é o caso dos salmos também. Se você tenta buscar um salmo apenas buscando por proposições e centros e coisas para você aprender, você perde muito da leitura do salmo e da palavra de Deus, que quer também despertar os seus sentidos, quer também despertar os seus sentimentos, quer que você, às vezes, tenha raiva junto com o salmista, quer que você tenha alegria junto com o salmista, quer que você tenha tristeza junto com o salmista. E é mais ou menos assim que foi a minha reação hoje quando eu estava estudando o livro de Apocalipse, preparando esse estudo aí em Apocalipse 18, vendo como é que a palavra ela quer nos levar para vários sentimentos, para várias posições, para várias formas de conceber isso. E isso é muito relevante também por algo importante, que é o seguinte. A Bíblia, como palavra de Deus, é uma palavra de Deus dita a nós. E ler a Bíblia não é simplesmente se relacionar com um texto, mas é se relacionar com o autor desse texto, que em última instância é o Espírito Santo, que é Deus. E a gente estar atento a essas formas literárias e aberto a uma leitura literária da Bíblia é a gente também estar aberta às emoções e às sensações que Deus quer trazer e despertar em nós. A modo como o texto nos chama a também não somente aprender, mas a também sentir. Porque Deus, ele não é só conhecido na nossa mente, mas também nas nossas emoções, também no nosso sentimento. E é sobre isso que eu queria trazer essa reflexão aqui pra gente.
Que Deus abençoe sua vida. E você que está interessado pode vir estudar Apocalipse com a gente toda quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Abaeté. Estamos acabando, mas você ainda pode pegar alguns estudos com a gente, tá bom?